coisas da vida. Momento para refletir e entender melhor as coisas da vida. Pessoas com depressão tendem a desenvolver fatores de risco para doenças do coração. Por que isso ocorre? Entre os vários motivos, um deles é o uso excessivo de bebidas alcoólicas e cigarro, substâncias que interferem diretamente na saúde. Quem está no estúdio hoje para tratar desse tema tão importante é o médico cardiologista Paulo Alves. Doutor Paulo, uma alegria recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Lina. Boa tarde aos ouvintes. Que bom estar de volta para falar de vida. Gosto muito disso. Que bom. Pois é. Por favor, vamos começar explicando, doutor, por que há uma relação tão direta entre a depressão e os problemas cardíacos? Há sim uma relação direta e uma relação indireta. Eu vou pedir 2 minutos de atenção do ouvinte para explicar um pouquinho como que essa relação se dá, porque isso é muito interessante. A depressão cria no organismo várias alterações, desencadeia várias alterações que interferem com tudo, basicamente. Mas vamos ater as questões cardiológicas em 2 aspectos. A depressão, a pessoa deprimida, ela vive no estado de hipercoagulabilidade do sangue. O que é isso? Uma tendência de coagulação mais rápida do sangue. E também um estado inflamatório generalizado. São duas características da pessoa deprimida. O infarto agudo do miocárdio, ele é o resultado da formação de um trombo numa placa que está crescendo e obstruindo parcialmente uma coronária. Ora, se eu passo a viver um estado em que a coagulação do sangue está mais acelerada, o risco de eu formar um trombo aí é maior. Nesse sentido, a depressão é um fator de risco para doença cardíaca, que se soma a todos os outros já conhecidos. E o estado inflamatório generalizado também. A doença aterosclerótica das coronárias, ela é uma doença inflamatória. E a pessoa com depressão, ela tem circulando mais substâncias causadoras de inflamação que vão acelerar também a doença aterosclerótica. Então, olha que coisa absurda, relação direta. Agora, tem uma relação indireta também muito importante, porque tudo aquilo que a gente preconiza para as pessoas fazerem para cuidar da saúde cardiovascular, para o deprimido vai ser mais difícil. Fazer atividade física, controlar o peso, buscar uma alimentação saudável, até mesmo o ato de ir ao médico, fazer check-up, fazer exames de rotina, é mais custoso, digamos assim. Então, se por um lado já tem uma consequência direta, já sofre uma consequência direta da depressão, por outro lado, ele tende a ter mais complicados os outros fatores por não cuidar bem do controle deles. Muito bem. Isso significa que a atenção deve ser ainda maior aos primeiros sintomas de depressão? Sim, e isso é a parte desafiadora, porque a depressão grave ela é facilmente reconhecida, mas tem muita gente andando por aí, trabalhando, estudando, cuidando da família, cuidando dos filhos, e que tem depressão e não sabe, faz isso às custas de muito esforço. Então, é fundamental identificar a condição, porque é uma doença e, como tal, deve ser identificada, porque, se identificada, ela pode ser tratada corretamente. Quanto mais cedo começar, melhor. Pois é, doutor, e quais são esses sintomas mais comuns e por que nós devemos ter clareza também de que a depressão vai além de uma mera tristeza, né? Para falar dos sintomas mais comuns, já seria necessário a gente ficar aqui um programa inteiro, mas vamos falar daquilo que impacta mais. Primeiro, diferenciar de tristeza. Depressão é uma coisa, tristeza é outra. As duas coisas são completamente distintas. Tristeza é um sentimento que a pessoa vivencia quando ela experiencia situações muito difíceis de suportar.
perda de um ente querido, perda do emprego, fim de um relacionamento, enfim. É uma situação passageira, com o tempo ou o problema vai ser resolvido, ou a pessoa vai se ajustar, se adaptar a ele e vai voltar ao equilíbrio emocional, digamos assim, e a vida vai retomar o seu curso. Depressão não. Aqui nós estamos falando de uma doença que é resultado de uma baixa de secreção de algumas substâncias que atuam na região do cérebro relacionada com o humor. Uhum. E daí deriva o sintoma mais característico da depressão, que é um estado de humor triste. Tristeza não é sinônimo de depressão, mas o deprimido é uma pessoa triste. Mas a depressão, ela joga tudo para baixo. A pessoa deprimida, ela tem autoestima baixa, ela perde a vontade de cuidar de si, de cuidar da vida, de se divertir, de fazer as coisas que ela fazia antes. Ela pode perder o apetite ou pode ter o apetite exacerbado e com isso comer mais. Uma sensação de vazio, uma sensação de inutilidade. O mundo fica cinza. O mundo perde a cor e não tem uma razão para isso. Há pessoas que às vezes até têm dificuldade de compreender porque associam a estrutura de vida da pessoa e consideram aquilo algo incompatível com aquele estado de espírito da pessoa. É a pessoa que olha de fora e vê alguém bem sucedido profissionalmente e tal, e vê um tanto de coisas boas acontecendo na vida da pessoa e a vida da pessoa não tem sentido. E ela sente assim, que a vida não tem sentido. Isso é muito perigoso, porque quando a vida perde o sentido, o que te resta? Então, assim, resumo do resumo, a pessoa deprimida é uma pessoa que tudo para ela é mais difícil. Sair de casa é um sacrifício. Ela chega do trabalho morta de cansada, como se tivesse carregado o mundo, um cansaço incompatível com o tanto que ela trabalhou. É aquela pessoa que chega no consultório, na conversa, e pergunta: está fazendo atividade física? Não, eu estou fazendo, não, eu parei. Mas parou por quê? Não sei, eu parei, não consigo mais sair de casa para fazer. Enfim, tudo para o deprimido, tudo que parece simples para a gente fazer, para o deprimido custa um gasto de energia violento, em linhas bem gerais. Doutor, e do ponto de vista da cardiologia, atualmente, quais são as formas de tratamento mais eficazes para a depressão? Formas de tratamento mais eficazes, eu prefiro deixar isso por conta dos psiquiatras, que são os responsáveis por isso. Mas, em linhas gerais, do nosso ponto de vista como cardiologista, como o tratamento da depressão pressupõe tratamento medicamentoso e psicoterapia, são duas condições que vão melhorar muito a condição cardiovascular da pessoa, porque vão transformar a pessoa numa pessoa mais cuidadosa. A psicoterapia vai trazer uma série de benefícios outros, além de melhorar a depressão, mas você não trata só com psicoterapia. E os medicamentos usados são medicamentos muito seguros do ponto de vista cardíaco, então não tem risco nenhum basicamente não tem risco nenhum de ser usado. O cardiologista gosta muito de ver a pessoa e buscar o tratamento para depressão, vai auxiliar muito o trabalho dele. Doutor Paulo, agora eu pergunto, é muito comum que pessoas que tenham se recuperado de um infarto, por exemplo, desenvolvam posteriormente algum grau de depressão? É bastante comum. A pessoa pode nunca teve depressão antes, mas ela tem os fatores predisponentes que predispõem à depressão. Nós estamos falando de uma doença, como eu já falei no início, resultante da baixa de secreção de serotonina no cérebro, é o nome da nossa amiguinha substância. E tem um caráter genético envolvido nisso, familiar. Então a pessoa pode ter vivido muito bem, mas o infarto funcionar como um gatilho para desencadear a doença.
Às vezes a depressão ela se inicia a partir de determinados gatilhos, como uma situação de estresse extremo, o chamado estresse pós-traumático, né? Que o infarto muitas vezes representa isso. As pessoas, nem todo mundo que tem um infarto tem sintomas importantes. Aliás, a gama de sintomas pode ir desde nada, no extremo, até uma morte súbita no outro extremo. Nesse meio aí estão aqueles que têm sintomas importantes e as pessoas que têm aquele sintoma característico, em torno do peito forte e tal, relatam uma sensação de morte iminente. Ora, isso é um estresse violento. Depois que a pessoa se recupera, ela está sujeita a ter as consequências que são chamadas de estresse pós-traumático. Uma delas pode ser o desencadeamento de uma depressão. Além disso, depois do infarto, a pessoa pode ficar com consequências do infarto. Ela pode se tornar menos capaz, ter perda cardíaca do infarto, é ocasionada pelo infarto, ou seja, perda de função cardíaca, diminuição da capacidade física. A pessoa jogava bola, não consegue mais, não vai jogar mais. Trabalho, capacidade para o trabalho, dependendo do trabalho que faz, diminui. Dependendo da atividade que a pessoa tem, ela passa a não poder mais fazer aquilo. O piloto de avião, depois que infarta, ele não vai pilotar mais. Só para ficar no exemplo. Isso tudo pode funcionar como gatilho e a pessoa realmente desencadear um quadro depressivo. Doutor Paulo, por que os problemas do coração associados à depressão são mais propensos na terceira idade? Aqui, muito interessante a sua pergunta, porque a gente precisa olhar com muita atenção e com muito carinho para esse grupo populacional. O idoso não é só uma pessoa com mais anos de vida. O idoso é uma pessoa com diferenças, com modificações progressivas do seu organismo relacionadas com a idade. O idoso é uma pessoa que já passou, muito provavelmente, por muitas perdas na vida. Os amigos da mesma geração, muitos já morreram, perdeu familiares, perdeu capacidade física, está perdendo mobilidade, não tem mais a habilidade que tinha antes, não tem mais a capacidade cognitiva que tinha antes, o raciocínio está lento, a memória está falhando. O idoso pode ser uma pessoa que se aposentou, os rendimentos caíram, está com dificuldade financeira, ela tende a ficar mais isolada, até pelas próprias condições de vida da família, que tem que trabalhar, sair para trabalhar, o idoso fica isolado. O idoso se distancia socialmente do seu grupo em função de dificuldades. Então, eu estou falando o tempo todo aqui de algo parecido com o que eu falei quando você me perguntou sobre os sintomas da depressão. O idoso passa a viver isso e o que ele vai sentir com isso? Que ele se tornou um inútil. Ele não tem mais utilidade na sociedade. E a nossa sociedade, ela não atentou para isso, ela não valoriza a bagagem que o idoso tem, como outras sociedades, sobretudo as orientais. Mas, retomando, ele vai se sentir inútil, ele vai se sentir um encosto para a família, um fardo, um encargo. Tudo isso tende a desencadear no idoso um quadro de depressão. Então, a gente precisa estar muito atento para isso, porque existe um risco muito grande disso passar despercebido, a gente não vê. Então, pensando nos dois lados, né? Tanto na depressão quanto nos problemas cardíacos, quais são as atitudes preventivas que devem ser adotadas? Bom, aqui eu quero fazer algumas considerações, porque eu percebo muita dificuldade nas pessoas em lidar com essa doença. E eu estou usando essa palavra o tempo todo e eu quero chamar a atenção para essa palavra. A depressão é uma doença, resultado de um desarranjo orgânico cerebral. É uma doença que precisa ser tratada, que tem tratamento. Se eu estou falando de uma pessoa jovem,
que começa a desencadear essa doença e não aceita, não reconhece como tal, não admite que está doente e, consequentemente, não vai buscar o tratamento que está disponível para ela, essa pessoa vai conviver com os prejuízos que essa doença causa. E nós focamos aqui na nossa conversa na relação depressão com doenças cardiovasculares, mas aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco, baixa a imunidade, aumenta o risco de infecção, a perda de capacidade cognitiva, intelectual, dificuldade de raciocínio vai impactar no trabalho. Você imagina uma pessoa cujo trabalho exige esforço mental constante, essa pessoa vai ficar menos produtiva, ela vai correr risco de ficar desempregada, ser demitida por isso, enfim. Além do que, como nós já falamos, assim como todo mundo se preocupa com os fatores de risco de doença cardíaca, a pessoa mais jovem, se ela vai se preocupar com o seu colesterol, com a sua glicose, com o seu peso corporal, ela sabe que precisa fazer atividade física, ter uma alimentação saudável. Se ela começa a ter depressão, se ela entra num quadro de depressão, se ela desenvolve essa doença, é mais um fator de risco de doença cardíaca que ela está tendo. Ela vai negligenciar esse fator de risco, essa doença, ou vai reconhecê-lo como tal? Deve reconhecê-lo como tal. Então, principalmente nas pessoas jovens, mais jovens, é preciso que a pessoa pense o seguinte: se é uma doença que tem tratamento, por que não tratar? Quando surge uma doença na minha vida, o que eu vou fazer? Sentar e chorar? Ou vou correr atrás de solução? Por que não pensar a mesma coisa para a depressão? Se a pessoa fica gravemente deprimida, ela não tem vontade de fazer nada. Mas ela precisa fazer um esforço descomunal para ir atrás da busca do tratamento, porque a partir do tratamento ela vai melhorar e vai entrar num círculo virtuoso que vai levar a melhorar todos os outros fatores. Uhum. Eu gostaria que essa mensagem ficasse para o ouvinte. É uma doença. Se a pessoa não reconhece como tal, não admite, não concorda, os familiares precisam reconhecer como tal e tentar ajudar essa pessoa a começar a se tratar, porque depois que começa, vai embora. Uhum. E nós devemos ter essas atitudes o quanto antes, né, doutor? Como o senhor mesmo mencionou, quando somos novos e saudáveis, né? Em vez de ficar esperando a velhice, ou até mesmo esperar o primeiro sintoma de debilidade da saúde. Não, né? Sim, o quanto antes, independente de idade, tão logo a gente desconfia de que pode estar iniciando um processo desse, a gente tem que correr atrás de diagnóstico correto para o tratamento adequado. Veja, quando a gente está pensando em pessoas mais jovens, a gente está pensando no tempo que essa pessoa pode conviver com isso, comprometendo a sua saúde cardiovascular. Uhum. Mas quando a gente pensa numa pessoa mais idosa, a gente tem que pensar também que, além de o idoso já conviver com o risco aumentado, a própria idade já é um risco para um evento cardíaco. Além do idoso conviver com isso, se ele tem uma depressão e não trata, ele está convivendo com outras complicações, justo ele que já tem tantas de saúde, ele vai conviver com outras complicações que a depressão desencadeia, como eu já mencionei algumas aqui. Então, é alguma coisa a mais que ele vai agregar no seu pacote de problemas. Então, o tratamento, quanto mais precoce, melhor o resultado. Diz o ditado popular, Deus ajuda quem madruga, então vamos madrugar. Excelente. Doutor Paulo, mais uma vez quero agradecer muito a sua presença, viu? Muito obrigada mesmo pelas ótimas, importantes orientações. Um abraço e até a próxima. Um abraço, linda. Eu que agradeço pela oportunidade. Estou sempre às ordens. Sempre que a gente puder bater um papo sobre a vida, vamos conversar. Com certeza. Obrigada.